No Pentágono, um general folheou um documento com o timbre do Brasil e dobrou os ombros como quem não consegue entender um gesto de coragem que lhe parecia, naqueles minutos, um capricho geográfico. Enviar soldados para lutar na Europa parecia, aos olhos de algumas mesas redondas, um improviso de última hora. Do outro lado do oceano, num compartimento apertado de um navio que rangia, um caderno amassado estava aberto sobre as pernas de um homem que escrevia devagar, como se cada palavra tivesse de atravessar o Atlântico junto com ele. O som da caneta raspando no papel era para os companheiros motivo de piada. O pelotão ria. Eles riam das cartas, dos versos esquisitos, das confissões que pareciam mais de quem esperava voltar para um terreiro do que de quem ia para uma linha de tiro. Antes de tudo, o homem de quem falamos é um personagem composto, nascido da soma de muitos relatos, de bilhetes guardados em caixas, de memórias que chegaram fragmentadas. As cartas que ouviremos, os trechos que se abrem entre as descrições dos campos e das ordens militares, são dramatizações inspiradas no modo de escrever desses pracinhas, verdadeiros arqueiros de ternos surrados que, no exílio de um país estranho, traduziram medo e saudade em tinta. Ele se chamava, no íntimo do grupo, Antônio. Não pelo nome de batismo, nomes se repetiam como moedas entre homens, mas porque havia algo no seu jeito que lembrava o tio de quase todo mundo, o homem que escreve bilhetes e guarda lembranças. Antônio tinha a mania de anotar tudo. No caderno, além das cartas, riscava mapas toscos do amanhecer, traços de uma fazenda que deixou no interior, flocos de conversa que ouviu na calçada, promessas que talvez não cumprisse. As páginas sujas de graxa e vento guardavam o que para muitos era desconfortável, fragilidade. Deixa o homem se escrever, dizia um cabo com risos fáceis. Deixa o poeta sonhar. E era riso para aliviar o frio, para encobrir o medo. Ninguém gostava de falar sobre as filhas que esperavam, sobre as mãos de mulher que apertavam cartas ao céu. Rir era fazer o que o campo de batalha exige, anular a dor com som. Enquanto isso, em salas de ar-condicionado longe do cheiro de pólvora, oficiais ponderavam sobre o significado político daquelas folhas com o brasão do Brasil. O envio de tropas não foi um gesto isolado, foi uma decisão costurada por pressões internas e externas, por um desejo de afirmação internacional do país. Havia, de um lado, a vontade de Getúlio Vargas de colocar o Brasil no tabuleiro mundial. Do outro, a resistência de países que não contavam com um contingente sul-americano em suas frentes de combate. Marshall e outros generais dos aliados olhavam com desconfiança misturada com curiosidade. De que tecido se fazia aquela tropa que vinha do outro lado do mapa? O fato é que, quando a tropa brasileira foi formada e embarcou, nada ali era fantasia. Eram homens de peles e origens distintas. Pretos, brancos, mestiços. Camponeses que mal haviam visto uma cidade grande, filhos de operários, estudantes, azulões encardidos pela seca do sertão. Na perspectiva de muitos aliados, o Brasil era mais um volante político do que um parceiro militar consolidado. Nos jornais estrangeiros surgiam piadas fáceis e análises desdenhosas. A propaganda nazista também não deixou de explorar a novidade. Ainda assim, algo cruzava aquelas páginas, uma força que aprendeu a se costurar rapidamente. Nos acampamentos, perto do litoral, o treinamento foi acelerado. Eram dias de sol que queimava e noites que tremeram de vento. O general João Batista Mascarenhas, nome forte naquela operação, sabia que não havia tempo para o luxo do preparo longo. Havia a necessidade de transformar homens comuns em uma unidade que pudesse operar entre montanhas e vales europeus. Disciplina, tática, adaptação ao equipamento estrangeiro, tudo adquirido em ritmo de enxurrada. Os pracinhas aprenderam a calibrar o medo em função das ordens e, aos poucos, a transformar o improviso em método. Antônio anotava tudo, não apenas as manobras, mas as minúcias que, para ele, eram maneiras de manter a sanidade. Hoje a cozinheira fez um pão que cheirava a mandioca, escreveu certa vez, tentando arrancar um sorriso. Falei de minha filha enquanto cortava tomate para o almoço. O sargento piscou e trouxe mais sal. Os homens riam, mas guardavam em si o mesmo sentimento, a solidão que se faz presente quando se está longe do lar. A chegada a Anápolis tinha uma dimensão quase cinematográfica. O porto era um abanar de bandeiras, um enxame de vozes e rostos que viam no desembarque um gesto de aliança e, ao mesmo tempo, um teatro de avaliações. Os brasileiros trouxeram consigo um símbolo peculiar que logo chamou a atenção:
a insígnia da cobra fumando, pai de tantas histórias e chacotas. Alguns diziam que era provocação, outros que era humor. Para muitos pracinhas era só desenho. De qualquer forma, despertou olhares e manchetes. Jornais como o Pittsburgh Courier e o New York Amsterdam News observaram outra faceta da história. A presença de soldados negros no fronte europeu desafiava discursos raciais vigentes, especialmente no contexto norte-americano. Havia, enfim, uma mistura de surpresa tensa e curiosidade que atravessava as praças e as redações. Na rotina de combate, as diferenças internas da tropa foram se transformando em força. A integração racial, que em muitos outros ambientes nacionais era fonte de conflito, encontrou na linha de frente um terreno onde a sobrevivência exigia pragmatismo. Em certo sentido, aquilo foi um território de construção de identidade coletiva. Quando o inimigo está a poucos metros, as sombras de preconceito se tornam secundárias diante da antiga lei da camaradagem. Os primeiros contatos com unidades aliadas foram em muitos momentos condescendentes. Oficiais estrangeiros viam a tropa brasileira com atenção cautelosa, como quem testava um instrumento novo. Havia relatos de subestimação, rumores de que os brasileiros seriam pouco mais que uma força de segunda linha. A propaganda do eixo, por sua vez, tentou desqualificar. Tropas exóticas na Europa, diziam, para diminuir o impacto moral que qualquer força vinda do hemisfério sul pudesse representar. Mas a verdadeira prova não vinha dos salões de imprensa, vinha das estradas cheias de lama da Itália e das colinas que ocultavam e revelavam inimigos. Ali os pracinhas tiveram de aprender a costurar seus medos com dedos firmes. Aprenderam a interpretar o barulho dos passos no mato, a ouvir o som do bombardeio como se fosse um animal que se aproxima. No frio dos Apeninos, os homens se curaram mutuamente, não apenas com medicamentos, mas com histórias. Antônio, entre uma revisão de armamento e outra, escreveu: "Minha filha, se você encontrar este papel algum dia, saiba que à noite tem um frio que não se conta. Às vezes penso nas mangas da sua camisa, nas flores do quintal da sua mãe. Prometo que te trarei uma concha do lugar onde o mar bate forte, mas se por acaso eu não voltar, que minha promessa sirva para que você saiba que penso em ti." O tom dessas linhas era simples, quase humilde. Não havia grandes filosofias, apenas a tentativa de manter uma ponte entre o lugar de onde veio e o que estava vivendo. O pelotão ria dessas promessas de concha. Havia quem zombasse dizendo que Antônio iria juntar conchas no campo de batalha, mas havia também quem, no escuro, pegasse o caderno e lesse aquilo em voz baixa, como se fosse uma prece. Chegaram as primeiras operações. Não eram as grandes campanhas que seriam lembradas nas páginas de história, mas ações de reconhecimento, embates por estradas, tomadas de posições que significavam controle sobre uma curva de acesso ou sobre um vilarejo estratégico. Cada vitória pequena ensinava algo: disciplina, coordenação entre artilharia e infantaria, atenção às linhas de comunicação. Nem tudo dava certo. Em uma dessas primeiras tentativas, ao enfrentar a defesa alemã em terreno elevado, a tropa brasileira experimentou o cimento da frustração. Atacaram sem sucesso, recuaram com perdas, e a sensação de impotência foi um peso que se aninhou por semanas. Foi em Monte Castelo que essa curva de aprendizado se tornou mais visível. A montanha era um nome que começou a circular com respeito e apreensão entre os pracinhas. No primeiro ataque, muitos acreditaram ser possível tomar a posição com ímpeto, mas o terreno e a defesa preparada ensinaram a lição. Força isolada não bastava. Entre confusões de fumo e gás, ordens mal alinhadas e comunicação falha, houve o primeiro refluxo. Homens voltaram com faces que pareciam ter perdido algo mais que a cor, pareciam ter perdido uma nação de certezas. O fracasso, paradoxalmente, deu começo à transformação. Os comandantes, inclusive Mascarenhas, não se acomodaram nas explicações fáceis. Revisaram táticas, reavaliaram apoio aéreo, ajustaram artilharia. A tropa aprendeu a escutar ordens com cuidado, a confiar menos na bravura impulsiva e mais em planos que considerassem o terreno, o clima e os passos do inimigo. A confiança que antes vinha de palavras patrióticas passou a se forjar em prática. Surgiu assim uma nova forma de corpo. Antônio viu tudo isso com os olhos de quem anotava para lembrar-se de nomes e rostos. Ele registrou o som das botas na neve rala, o cheiro de pólvora que não se desfazia mesmo depois do banho,
a expressão do capitão quando recebia ordens. Em uma de suas anotações, escreveu algo que, lido anos depois, pareceu profético. Quando a montanha cair, que seja porque aprendemos a cavar por baixo dela, e não porque gritamos mais alto. Essa frase, lida por um jovem de rosto marcado, fez silêncio no abrigo. O pelotão, por instantes, esqueceu de rir. Mascarenhas, numa mistura de firmeza e compreensão, passou a insistir na disciplina que não esmagava a iniciativa, mas a polia. Ele sabia que uma tropa sem alma de corpo acabaria por desfazer-se no campo, e alma se constrói com pequenos atos, rituais de cuidado com o ferido, a correção de um erro tático com calma, a substituição de um fuzil sem humilhação pública. Essas práticas foram convergindo em algo que para o mundo se transformaria em respeito, para os homens se transformou em companheirismo. A integração racial dentro da FEB mereceu atenção também porque, ao contrário de muitos exércitos à época, ali a linha de frente não foi um espaço de segregação institucionalizada. Soldados negros e brancos partilhavam a trincheira, o pão e o medo. Isso suscitou reações em países com estruturas raciais mais rígidas. Nos Estados Unidos, por exemplo, as imagens de soldados negros lutando ao lado de brancos sob a bandeira brasileira foram lidas por muitos como um questionamento silencioso às próprias políticas segregacionistas. Era como se a presença dos praçunhas, em sua composição multirracial, oferecesse um espelho incômodo e, ao mesmo tempo, uma demonstração de possibilidade. Em meio a esse aprendizado coletivo, as cartas continuavam circulando. Algumas eram enviadas por meio de canais oficiais, outras se perdiam em malas, ficavam presas a equipamentos ou eram enterradas junto a um casaco. Havia cartas que nunca chegariam ao destino, e tragicamente era algo que os homens sabiam desde o primeiro mês. Isso não impediu, porém, que as palavras se tornassem a grande arma silenciosa contra a ansiedade. Se me perguntarem se tenho medo, direi que não, escreveu Antônio numa manhã de chuva rala. Mas temo que a saudade me consuma de modo que eu não reconheça mais o rosto da minha filha quando ela me buscar. Diga-lhe que brinque com todas as borboletas do mundo por mim. A escrita de Antônio misturava o lírico e o prático, porque naquele tempo e naquele lugar não havia outra forma de conjugar o possível com o desejo. Ele ofertava promessas pequenas. Uma concha, as mangas de uma camisa, um pão quente. O mundo pedia certeza, e ele só podia oferecer palavras depositorias de esperança. A trajetória da FEB nas colinas italianas começou a virar uma narrativa diferente quando a disciplina tática encontrou a coragem cotidiana dos pracinhas. Não foi um processo de imediato reconhecimento internacional. Levou tempo, batalhas e, sobretudo, a prova material de que homens treinados sob pressa podiam modificar resultados. Concertos de bravura individuais, o gesto de um sargento ao salvar um companheiro, a iniciativa de um atirador que conquistou uma colina, foram se somando até que a imprensa e os comandantes aliados passassem a ler a tropa com outros olhos. Ainda assim, o ceticismo persistia em alguns setores. Ser lembrado era uma luta em si, uma luta por legitimidade que não admirava o rebanho da retórica política. Os brasileiros conquistaram respeito porque se provaram eficientes em operações como a de Monte Castelo, onde a dor do primeiro fracasso ensinou mais do que qualquer elogio. A repetição de ataques, a reorganização das ordens e a recusa em aceitar a derrota foram os ingredientes de uma narrativa de superação. Ao mesmo tempo, o efeito sobre a sociedade brasileira era profundo. As histórias de soldados que vinham do interior e enfrentavam montanhas estrangeiras começaram a circular nas cartas que escapavam dos campos e chegavam às vilas. Famílias se agarravam às palavras como boias. O Brasil, naquele momento, começou a ver no rosto de pracinhas como Antônio uma imagem ampliada de si mesmo, plural, resistente, mais complexa do que as simplificações mundanas. E o pelotão manteve as gozações, porque zombar era também um modo de se proteger. Contudo, aos poucos, a zombaria esmoreceu diante de ações que imprimiam sentido às palavras escritas no caderno de Antônio. Em noites de vigília, era ele quem distribuía as poucas cartas que chegavam da retaguarda.
Ler trechos em voz alta virou um ritual quase religioso. Ali, palavras que talvez nunca chegassem a um destino tornavam-se por alguns instantes pontes. No intervalo entre um ataque e outro, em um abrigo iluminado por luz fraquíssima, Antônio escreveu uma carta que, por sua concisão, deixou marcas profundas naqueles que a ouviram. Minha filha, se o tempo me esgarçar, lembra que todo homem tem duas pátrias, a da terra e a das pessoas que amam. Eu levo as duas penduradas no peito. Essa maneira de traduzir pertença tornou-se uma espécie de lema entre alguns. Não era grandiosa, era humana. Nela havia a humildade de quem reconhecia limites e a coragem de quem sabia que aquilo poderia sustentar alguém. A carta foi lida em voz baixa e guardada como uma espécie de testamento imediato. E a vida seguiu. Treinos, marchas, fósseis de medo. Havia momentos de silêncio absoluto, nos quais se ouvia apenas o sopro do vento contra as lonas. Em outro dia, quando os pracinhas receberam ordens para um novo ataque, houve no rosto de muitos uma calma que não se sabia de onde vinha. Não era o sossego da resignação, mas um tipo de aceitação que chama forças no fundo. O homem pensa, por instinto, em proteger o que lhe é mais caro. Para Antônio, a imagem da filha foi uma lâmpada que o guiou nas horas de ansiedade. Antes do que se tornaria a manobra de Fornovo, mais adiante na história, houve um tempo de expectativa e de rituais. Homens revisavam tudo: peças de uniforme, munições, pequenos amuletos que carregavam no peito. Alguns colocaram fotos recortadas, outros uma folha de jornal que lembrava bom humor. Para muitos, a carta era o amuleto definitivo. Dizia-se nos cantos baixos que as palavras podiam acalentar mais que a comida. A narrativa militar, entretanto, não perdoa a emoção sem pragmatismo. Aprender a ser efetivo exigiu que a tropa aceitasse a dor da perda. No ataque que se seguiu a Monte Castelo, houve quem perdesse a vida e quem perdesse, por alguns minutos, a crença inabalável. Foi nesse período que a ideia de legado começou a se cristalizar. Não o legado das bandeiras nas manchetes, mas o legado das cartas, que muitas vezes eram a única coisa que restava para ser entregue. E assim chegamos a um ponto de tensão. O momento em que um homem, carregando no bolso uma carta que poderia nunca sair do campo, decide que escrever é tarefa urgente, quase sacramental. Antônio sentou-se, com as mãos trêmulas por frio e por excesso de afeto, e deixou que a caneta seguisse. Ele não sabia se aquela carta encontraria alguma vez a filha que ainda não conhecera, mas escrevia porque, de alguma forma, aquilo era a única coisa que podia controlar em um mundo em chamas. Algumas vozes do pelotão, percebendo a intensidade daquele ato, riram menos. Em vez de chacota, havia uma curiosidade reverente. O homem poeta, que antes era alvo de gracejos, passou a ser uma espécie de guardião de palavras, e isso transformou o humor do grupo. A risada que antes parecia cortar, tornou-se aos poucos um riso que já não queria ferir. No entanto, nada ali era garantido. As ordens vinham e iam, as cartas eram carimbadas e despachadas às cegas, e os caminhos que ligavam o fronte às casas eram longos e tortuosos. Muitos bilhetes se perdiam em caminhos burocráticos ou em bolsos que nunca foram abertos. A última carta que Antônio escreveu antes de um ataque foi uma dessas coisas lançadas ao acaso. Pequena, direta, uma confissão de medo e um pedido para que, se algum destino a aceitasse, fosse entregue a minha filha, cujo rosto ainda não vi. A atenção se concentra, então, em dois eixos que se cruzam: a preparação militar para a próxima investida e o destino daquela folha de papel. Era impossível saber qual dos dois sofreria mais impactos. O pelotão, até então conhecido pelas gozações, agora se via parte de um enredo maior. O enredo de uma tropa que começava a ser levada a sério e o enredo íntimo de homens que lutavam para que suas palavras chegassem aonde deveriam. Quem imaginaria que um pedaço de papel pudesse um dia ser a ponte entre um homem que partiu e uma filha que ficou? Se essa história está tocando você, inscreva-se e fique até o fim. Há uma carta perdida nessa narrativa que, décadas depois, poderá mudar destinos. Segue conosco. Há capítulos que transformam chacota em memória. Há letras que atravessam o tempo. O inverno se adiou em mudanças sutis.
O vento trouxe neblina e o batimento do aço se intensificou. A aprendizagem observada em Monte Castelo não era um resultado mágico, era trabalho humano que se consolidava em disciplina e em pequenas práticas de fraternidade. As unidades começaram a executar manobras com outra fluidez. As comunicações foram aprimoradas, a artilharia passou a sincronizar melhor com as infantarias e a tropa brasileira mostrou capacidade de aplicar correções em seus planos. Houve, entretanto, um preço. Em cada vitória pequena havia uma sombra de saudade que apertava o peito. Homens escreviam cartas pedindo que a vida prosseguisse na retaguarda com dignidade. Alguns pediam especificamente pela garantia de bens, por um pedaço de terra, por uma lembrança. Outros pediam apenas que a vida da família seguisse, mesmo sem o pai. Essas palavras, tantas vezes não lidas pelos destinatários, guardavam o peso de uma sociedade que aprenderia depois a compor memoriais e homenagens. Em uma manhã de neblina, no abrigo improvisado antes de uma nova investida, Antônio passou o caderno para o cabo. "Guarda isso aí", sussurrou. Se eu não voltar, depois arranja um jeito de enviar." O cabo olhou para o caderno como se segurasse um animal ferido. Ele sabia que aceitar aquelas páginas era aceitar a responsabilidade de um destino, e por isso guardou. Era um pacto silencioso entre homens. Se uma vida pode ser traduzida em palavras, que alguém as leve. Aquele gesto, aparentemente simples, aponta para o que viria depois. Cartas que sumem, cadernos que se perdem, memórias que se espalham pelo mundo, e às vezes reaparecem onde menos se imagina. O destino de uma folha de papel lançado de ombro em ombro poderia, em um futuro distante, dar forma a um encontro que nenhum dos homens poderia prever. Mas naquele momento, tudo parecia envolto em uma névoa que só os próximos dias desvendariam. Os oficiais aliados começaram paulatinamente a reconhecer a capacidade da FEB. Não numa festa de recibos, mas em termos práticos, capacidade operacional, resistência em terreno adverso e, sobretudo, uma vontade de aprender que superava as expectativas. Do lado brasileiro, havia a consciência de que a guerra demandava mais do que bravura, exigia método, respeito à cadeia de comando e uma clareza de objetivos. Enquanto isso, no coração íntimo da narrativa, as palavras de Antônio continuavam a receber pequenos retoques. Ele, que era motivo de gozação, mantinha a caneta firme. Ele sabia que a última carta poderia ser enviada, perdida, lida ou guardada. Não obstava nada disso. Ele escrevia para que, quando sua voz fosse desligada, restasse um traço de calor humano. E foi com essa mistura de rotina militar, de aprendizado e de cuidado com as pequenas coisas que a tropa se preparou para o que estava por vir. O ceticismo internacional começava a ceder lugar ao respeito contido. O pelotão que ria dos cadernos começava a entender que aquelas páginas carregavam mais do que estranheza. Carregavam destino. Ao fechar o caderno numa tarde fria, Antônio guardou a última folha com a prática de quem sabe que o futuro é incerto. Naquela mesma noite, quando a lua se encolhia atrás das nuvens, o pelotão foi chamado para alinhar. Homens apertaram os cintos, ajeitaram as carteiras, e no silêncio do preparativo, uma pergunta sussurrou pelo grupo. Até que ponto uma carta poderia mudar o que a guerra fazia de mais irreversível? O navio de ideias e de fatos continuava sua travessia. A tropa que partiu do Brasil, diversa, subestimada, porém resiliente, começava a construir, com sangue e suor, um lugar de respeito no teatro europeu. Entre as lições táticas e o barulho da artilharia, havia ainda o lugar íntimo das cartas, um território onde promessas eram feitas sem garantia e onde, talvez, uma última folha poderia compor o fio que uniria, anos depois, destinos separados por um oceano de silêncio. E era nesse limiar, entre a promessa e a incerteza, que a história esperava para seguir. O caminhão avançou rasgando a névoa como uma lâmina lenta, e o som dos pneus sobre o cascalho era o metrô de um coração que bate forte. Era a marcha que antecedia Fornovo, a corrida que colocava à prova o corpo cansado, a disciplina polida nos treinos e a confiança teimosa de homens que já não acreditavam apenas em ordem escrita, mas no impulso que vinha do próprio teito. Antônio olhou para o caderno uma última vez naquela madrugada. A tinta ainda fresca nas linhas mais recentes parecia brilhar com uma intenção. Não era a letra que pedia por vida, era a letra que deixava um rastro que pudesse chegar até um rosto que ele nunca chegara a ver.
O esquadrão de Plínio Pitaluga vinha de uma série de marchas forçadas. Não eram mais movimentos isolados, e sim uma coreografia de cavalos e motores, de escalas que deviam surpreender o inimigo e fechar-lhe as saídas. Havia por trás da pressa um raciocínio claro: prender a 148 Divisão Alemã em um espaço apertado, evitar sua fuga para reorganizar forças mais ao sul e, se possível, forçar uma rendição que desmontasse o eixo defensivo inimigo. Para os brasileiros, era também a oportunidade de mostrar que, quando a oportunidade aparecia, sabiam aproveitá-la. Na linha do comando aliada, a surpresa viria em forma de reconhecimento tácito. Mark Clark e os oficiais aliados observavam com cautela a movimentação coordenada. Não era apenas a geografia, era a capacidade de uma tropa que semanas antes aprendera táticas no improviso. Para Mascarenhas, era hora de validar meses de disciplina e de testes. A ciência da guerra aplicada com a coragem dos que já conheciam a fome de casa. O texto final no caderno de Antônio tinha poucas palavras, e era ao mesmo tempo um mapa de desejos e de despedida. Ele escreveu com a caligrafia curta, feita para ser lida rápido, talvez por mãos que tremessem. Minha filha, se esta folha chegar até ti, saiba que eu te olhei muitas noites em sonhos. Não sei teu nome, só sei teu cheiro nas lembranças da tua mãe. Se eu não voltar, guarda uma concha e diz que o teu pai tentou trazer o mundo até ti. Com amor, teu Antônio. Era economia de palavra, uma promessa que não pesava em detalhes porque não podia prometê-los. Era, acima de tudo, um gesto. Os comandantes brasileiros e aliados combinaram movimentos que precisavam ser rápidos e silenciosos. Avançaram por estradas secundárias, empurrando colunas, cercando pontos de apoio alemães. Os pracinhas conheciam agora o valor das pequenas vantagens. Um atalho através de um olival, um abrigo melhor para montar fogo de cobertura, a coordenação entre metralhadoras e infantaria na hora certa. Cada ato técnico foi salvo pela camaradagem, a mão que ajudava a erguer um companheiro, a palavra que reduzia o pânico. Quando o primeiro choque aconteceu, foi menos um estrondo teatral do que um processo mecânico de encaixe e contra-encaixe. Tiros que rasgavam tendões de silêncio, homens que se moviam como se fossem pequenos mecanismos de uma máquina maior. Antônio esteve ali, com o rosto sujo e a respiração curta, e a carta dentro do peito como quem carrega um relicário. Por um momento, talvez por apenas um momento, viu a menina que desenhara em suas cartas dançar entre as ruínas de um vilarejo italiano. Era uma imagem que não podia durar. A guerra devolvia imagens em fragmentos. Houve instantes que a ação parou de ser apenas movimento e passou a ser silêncio concentrado. O acesso a 148 começou a estreitar. Tropas cercaram pontos vitais. A artilharia calibrada forçou saídas, e a pressão foi crescendo até que o inimigo começou a perceber que a rota de fuga reduzia a cada hora. Os relatos alemães, confusos, tensos, mostravam uma cadeia de comando que tentava inventar soluções, e encontrou apenas noites mal dormidas e homens cansados. Quando veio o pedido formal de rendição, vindo do comando alemão representado por figuras de autoridade como o próprio general Fretter Pico, a cena não foi o espetáculo de filmes, foi o reconhecimento de uma superioridade prática, um cansaço que vinha de meses sem alívio. A 148 não se dissolveu por charme, mas por matemática brutal, pressão estratégica, desgaste logístico e o fator inesperado de tropas que não deviam nada a preconceitos e que tinham aprendido a lutar com método. Naquele salão improvisado onde se acertaram os termos, houve gestos de autoridade e também de humanidade. Cons, intermediário, tratou de formalidades. Entregas foram feitas. Aos pracinhas sobraram os olhares para quem se rendia. Não era regozijo faccioso, era um choque mudo do que a guerra trazia de mais contraditório, a vitória acompanhada de reconhecimento do inimigo e a certeza de que cada rendição era também um fim doloroso para alguém em outro lado da mesma história. A imprensa, que até então tinha usado adjetivos de surpresa e subestimação, mudou o tom em manchetes que, discretamente, começaram a mencionar competência. As capas e colunas foram traduzindo uma mudança que veio do terreno. A tropa brasileira já não era apenas uma nota de rodapé, mas um ator com presença e eficácia.
Nos jornais negros americanos, o fato de ver soldados negros na linha de frente ao lado de brancos sobre a bandeira brasileira se tornou, como sempre, uma reflexão carregada de implicações. Imagens que desafiavam discursos segregacionistas estavam em circulação. Enquanto isso, no abrigo que serviria de posto para os que retornavam, o caderno de Antônio permanecia guardado pelo cabo, que, naquela manhã, havia recebido a confiança de um homem. Ele sabia que ali havia mais do que páginas. Havia uma tentativa de perpetuar uma face humana num tempo que exigia aço. Guardou o caderno como se fosse o tesouro de alguém, não como objeto de curiosidade. E quando a palavra fim pairou no ar de modo protocolar, ordens de pausa no avanço, redistribuição de patrulhas, o cabo prometeu que faria o que pudesse. O que veio depois não foi silêncio absoluto. Vieram dias de lagos e aldeias pequenas onde a população italiana, exausta e cautelosa, ofereceu pão, água e informação. Os brasileiros aprenderam que a guerra também é um jogo de olhares. Crianças viravam-se para apontar, mulheres aproximavam-se com passos medrosos. O reconhecimento do impacto que causavam era regime novo. Havia respeito nos gestos dos civis, agradecimentos por ter libertado um lugarejo, entrega de chaves simbólicas, lágrimas contidas. No entanto, para muitos homens da FEB, a volta ao Brasil não seria um retorno rápido às certezas. Havia no horizonte de cada um a pergunta sobre como traduzir a experiência da guerra em um país que, de saída, não compreendia totalmente aquilo que fora vivido. Havia também o peso dos que não voltavam, enterrados em solos distantes ou cujos restos voltaram em caixas lacradas. E havia, por fim, o mistério das cartas, aquelas que chegavam e informavam, aquelas que sumiam e aquelas que guardavam destinos. O cabo manteve o caderno como prometera. Voltou ao Brasil com ele. Voltou com as mãos sujas de Itália e a cabeça cheia de imagens. Tentou, como muitos, reorganizar a vida civil. Trabalhou, casou, teve filhos. Mas a promessa permaneceu como algo que não dava descanso. Havia um pedaço de papel que poderia ser a ponte de alguém. Foram anos de tentativas discretas de localizar endereços, de cruzar nomes, de ir a cartórios. Em muitos casos, as pistas eram insuficientes. Em alguns, as cartas tinham apenas um Minha Filha, sem sobrenome, ou um endereço parcial, ou o nome de uma cidade pequena cujo distrito havia mudado nos anos de guerra e confusão. Décadas se passaram. O cabo envelheceu com a cicatriz da promessa. Guardou o caderno numa caixa com fotos e uniformes, e a caixa acompanhou móveis que mudavam de casa como plantas que se transplantam. No leito final, pediu que um neto entregasse o conteúdo a um museu local que começava a organizar memórias da presença brasileira na guerra. O neto levou a caixa para doação, e foi assim que o caderno, como tantos outros objetos pessoais, entrou em um arquivo que, com o tempo, ganharia o olhar de pesquisadores e curadores. A descoberta da última carta de Antônio tem algo de acaso e de destino. Um jovem arquivista que organizava fundos pessoais encontrou entre as páginas uma folha com a caligrafia curta, uma concha desenhada num canto e, no envelope, um traço de endereço quase ilegível, o nome de uma cidade pequena do interior, um termo que poderia ser um distrito ou um sítio. Havia também uma marca que, para quem conhece os caminhos do sertão, poderia sugerir uma região. O arquivista fez o que a modernidade permite. Buscou arquivos digitais, cruzou nomes em listas de nascimentos, perguntou em redes de história local e assim foram surgindo pistas. Quando finalmente encontrou um registro de batismo que coincidia, não por completa certeza, mas por probabilidade razoável, o arquivista sentiu o peso da responsabilidade. Havia diante dele uma voz masculina impressa em tinta, destinada a um futuro que talvez nunca existira. Decidiu então ir até o lugar indicado. A cidade mantinha ruas de barro e histórias grandes para o tamanho do mapa. Lá, a filha de quem a carta falava vivia uma vida tecida de rotina e lembrança das ausências. Ela se chamava naquele presente Clara, nome que escolhi como fio narrativo para nos aproximar de algo verossímil, e crescera com a presença de uma mãe que contava histórias de um homem que partira para a guerra e cujo rosto ela não conhecera, além de uma única fotografia amassada. Clara sentira a falta de um pai, em aniversários e em pequenos rituais. Sentira também o desejo de entender quem era o homem que escrevera promessas de conchas e mangas de camisa.
Quando o arquivista apareceu na porta com o envelope, houve um momento de descrença. A ideia de que, depois de tanto tempo, uma palavra de tinta pudesse abrir portas parecia uma extravagância romântica demais para ser verdade. Mas havia ali o detalhe: a caligrafia do caderno, o desenho de concha, o recorte de uma expressão que só se encontra em cartas verdadeiras. Clara leu as linhas e, à medida que se debruçava sobre aquelas palavras simples, uma espécie de ponte se formou entre uma vida inteira de perguntas e uma explicação tardia. A carta não inventava a história, apenas confessava. Dizia que havia amor e que o amor era uma tentativa de dar sentido à distância. Falava de noites de frio e de promessas pequenas. Não redimia a ausência com explicação, nem preenchia uma lacuna com milagres. Trouxe sim uma visão íntima de um homem que pensou em uma filha como se fosse um farol, e que mesmo no caos guardou a esperança de que sua voz chegaria através do papel. Clara sentiu emoção, mas também uma espécie de resolução. Aquilo não apagava os anos de ausência, mas oferecia um rosto para a saudade. Era como se os protagonistas de uma história pública, as vitórias e rendições, descessem do pedestal e revelassem o que sempre houve por baixo. Nomes que ninguém registrara nas páginas oficiais, cartas anônimas, promessas que precisaram de alguém para recebê-las. Ela guardou a carta perto do peito, como se um fragmento de pai se tornasse finalmente possível de tocar. A notícia do encontro circulou entre historiadores e clubes de veteranos. A história de uma carta que atravessara o tempo para alcançar uma filha tornou-se, sem que os protagonistas desejassem publicidade, um símbolo pequeno e poderoso. O lembrete de que a guerra não vive apenas nos mapas e nas ordens, mas nas palavras que um homem deixou, com a esperança de que atravessassem oceanos. Nos salões onde se discutem memoriais, a descoberta teve efeito reverberante. O caderno de Antônio passou a integrar uma exposição pequena que mostrava objetos pessoais, fotos, utensílios, o braço gasto de um fuzil. Havia entre esses objetos a humildade de uma vida que se compôs de gestos mínimos. Pessoas que assistiam à exposição viam ali algo que as historiografias costumam perder: o detalhe que humaniza a estatística. Clara, por sua vez, encontrou nas cartas não apenas um pai tardio, mas também um espelho para pensar sobre identidade e memória. Decidiu organizar encontros locais onde as pessoas que tinham histórias familiares da guerra pudessem compartilhar cartas, fotos, objetos. Percebeu que havia um acúmulo de relatos que aguardavam confirmação, e que, por vezes, um pequeno gesto de cuidado com o arquivo podia transformar lamentos em testemunhos. Sua vida ganhou assim um propósito que nasceu de uma peça de papel digerida pela passagem dos anos. Ao mesmo tempo, os historiadores continuaram a costurar a narrativa maior. A campanha na Itália como espaço de aprendizado e prova. A FEB, a despeito de todo o desprezo inicial, mudara a percepção internacional. Sua composição multirracial expôs contradições e apontou possibilidades. No fronte prático, as vitórias em Monte Castelo e em Fornovo foram capítulos que mostraram disciplina e capacidade estratégica. A rendição da 148 foi reconhecida como um ponto de virada logístico e moral. O próprio gesto de uma carta que atravessou décadas, contudo, fez com que se pensasse no outro lado do triunfo. Quem eram aqueles que não voltaram? E como suas vozes poderiam ser preservadas? A memória coletiva recebeu impulso não apenas por prêmios, condecorações ou reportagens. Recebeu vida nas histórias pessoais, nos cadernos, nas cartas, naqueles gestos simples de um cabo que guardou um papel. A narrativa nacional que celebrava sacrifícios encontrou assim rostos que precisavam ser ouvidos. E foi nesses encontros que se construiu o legado mais humano da FEB. Não apenas como força expedicionária que mudou rumos táticos, mas como corpo social que, ao se colocar no mundo, trouxe aprendizagens para dentro de casa. Há, claro, desigualdades que permanecem. Nem todas as cartas foram encontradas, nem todos os filhos receberão palavras de reconhecimento. Há falhas nas memórias públicas, lacunas nas homenagens. Parte do trabalho de resgate continua a ser, por um lado, a busca por arquivos dispersos, e, por outro, o reconhecimento de que memória não se constrói apenas com estátuas, mas com escuta. As vozes que vieram de caixas esquecidas mostram que, em meio a grandes narrativas, há sempre pequenos universos a serem reconhecidos.
Clara, diante da carta de Antônio, fez algo que muitos outros fizeram quando descobriram um rastro de pai. Foi além da emoção imediata e passou a agir. Reuniu pessoas, organizou rodas de memória, entregou parte do acervo ao museu local e devolveu ao caderno um lugar de honra dentro de uma vitrine que não gritava vitória, mas chamava à reflexão. Ao falar com netos de soldados, com historiadores e com jovens, contou a história daquele homem que escrevia prometendo conchas. E assim transformou uma carta em ponte entre gerações. Houve encontros discretos com veteranos que voltaram do fronte. Alguns choraram ao lembrar das cartas próprias, outros sorriam com a ironia de terem zombado do homem que escrevia e, anos depois, terem se acostumado a ouvir suas palavras como se fossem bens coletivos. O pelotão que rira tornou-se, ao longo do tempo, destinatário do testemunho. O riso, entendido por ocasião, era riso de defesa, e reconhecer aquilo foi parte da cura. O Brasil, ao revisitar seu capítulo na Itália, teve que lidar com paradoxos. A presença da FEB trouxe reconhecimento político e geopolítico, e, ao mesmo tempo, gerou perguntas internas sobre raça, cidadania e direitos civis. A imagem de soldados negros lutando ao lado de brancos sobre a mesma bandeira fez eco em debates sobre desigualdades e possibilidades. A história da carta perdida que encontra uma filha é uma forma de dizer que, por trás dessas grandes implicações, há vidas concretas que merecem escuta e reparação simbólica. Na exposição, a carta de Antônio ficou a um passo do público. Pessoas paravam, liam e faziam silêncio. Alguns levavam cópias para distribuir entre parentes. Outros vinham às rodas de memória para contar como seus avós, suas tias e seus tios tinham vivido a guerra. A história se multiplicava por meio dessas trocas. Não era uma multiplicação acelerada por teorias, mas por empatia. O reconhecimento de que, quando um homem escreveu que trazia duas pátrias no peito, a da terra e a das pessoas que ama, ele nomeou uma condição humana que transcendia as fronteiras. O que a carta não fez foi apagar o passado. Não recompôs a juventude perdida, nem anulou o peso de tempos difíceis, mas ofereceu, gratuitamente, a possibilidade de ressignificação. Um homem que partiu para a guerra e cujo nome se perdera no meio de tantas letras, teve por fim sua voz ressurgida para uma pessoa que poderia dizer: "Eu sei agora quem era meu pai." Essa é a força pequena e colossal das palavras. No fim, quando se pensa no que a FEB deixou, é impossível separar o estratégico do íntimo. A campanha italiana mostrou que a coragem pode se organizar em método e que o respeito internacional pode ser conquistado pela soma de atitudes coerentes. Mas a verdadeira lição talvez esteja em reconhecer que uma nação é também aquilo que faz com as histórias íntimas de seus filhos. As cartas e os cadernos, longe de serem meros acessórios sentimentais, são testemunhas imprescindíveis. Elas registram dúvidas, medo, ternura e pequenas promessas que, por vezes, ultrapassam a limitação de uma vida. Clara, ao organizar encontros e preservar o caderno, não só salvou a memória de um homem que talvez jamais tivesse sido notícia por si só, ela ajudou a transformar uma chácara de silêncio em um terreno fértil de conversas. Os visitantes da exposição saíam com uma pergunta: o que cada família tem guardado em caixas? Que vozes ficaram esquecidas por falta de procura? Esse movimento de busca, que começou com uma carta encontrada quase por acaso, multiplicou-se em iniciativas que, aos poucos, foram preenchendo lacunas. Bibliotecas locais que digitalizaram registros, associações de veteranos que reuniram materiais, jovens pesquisadores que criaram bancos de dados. E o caderno de Antônio continuou a viajar, da vitrine da exposição para cópias em arquivos digitais. De papel preservado, a palavra lida por olhos que, talvez sem saber, encontravam ali afeto. A concha desenhada no canto da carta foi reproduzida como símbolo de uma campanha local para guardar memórias. A frase que ele escrevera sobre as duas pátrias no peito virou em discursos de comissões municipais uma referência singela para falar de dever e humanidade. Não há nesta história um fechamento que pretendesse dar respostas finais a tudo aquilo que a guerra causou. Há sim um senso de continuidade. As cartas continuam a surgir, os arquivos continuam a abrir e as conversas continuam a ecoar. O que era chacota sobre um caderno virou exemplo de cuidado. O que era descaso internacional virou reconhecimento. O que era falta de nome virou possibilidade de registro.
E no meio disso, uma filha encontrou uma história que a ladrilhou com sentido. Ao encerrar, é justo lembrar que o homem chamado Antônio, nesta narrativa, é um personagem composto. Sua figura e suas cartas são costuradas a partir de vários relatos reais, de fragmentos de cadernos, de memórias e de exemplares de coragem. A dramatização foi usada para dar voz a muitos que, de outra forma, permaneceriam sem forma. O que permanece, porém, é a verdade de que tantas vidas foram moldadas pela febre, e que, por trás das fileiras e das ordens, havia pulsos que escreveram, amaram e esperaram. A história do pelotão que ria dos cadernos, da última carta perdida e da filha que só encontrou décadas depois é, portanto, a história de como as grandes narrativas se fazem também de detalhes, de promessas de conchas, de mãos que guardaram papéis, de arquivos que abriram caminhos. Quando olhamos para as montanhas italianas e para as manchetes que celebraram vitórias, é importante lembrar que a guerra deixou rastros menores e profundamente humanos, e que cuidar desses rastros é também uma forma de honrar a memória. Se essa história tocou você, compartilhe com alguém que proteja memórias na família e visite a descrição deste vídeo para ver fontes e materiais complementares sobre a presença da FEB na Itália. Entre os textos e arquivos consultados para compor o pano de fundo histórico desta narrativa estão obras acadêmicas sobre a Força Expedicionária Brasileira, relatórios de campanha, artigos de jornais da época como o Pittsburgh Courier e New York Amsterdam News e registros de historiadores que estudaram as batalhas de Monte Castelo e Fornovo. Para quem quiser se aprofundar, a indicação é buscar bibliografia especializada e acervos de arquivos militares e museus que preservam cartas e objetos dos pracinhas. Que as pequenas palavras guardadas em um caderno continuem a lembrar, com humildade, que a história de um país se faz também das palavras que um homem deixou por amor.